Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. Olha só, gráfico de função logarítmica. Primeira questão. Ele fala assim, ó, construa os gráficos das funções. Letra A, f de x, que é igual a módulo de log de x na base 2. Tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só, eu botei assim, ó. Primeira ideia. Vamos estipular valores para x, tá legal? Então, nessa lei de formação aqui, ó, eu vou estipular um valor para x para poder achar o f de x, tá legal? Com isso, a gente vai conseguir achar o par ordenado, beleza? Então, primeira ideia, eu botei assim, ó. Para x igual a 2 elevado a menos 2. Agora, por que eu botei na base 2? Porque a base do logaritmo aqui, ó, é 2. Então, por isso que eu coloquei na base 2, tá legal? Então, para x igual a 2 elevado a menos 2, beleza? Então, tá aqui a lei de formação, né? f de x, que é igual a módulo de log de x na base 2. Aí, onde tem x, eu vou substituir por 2 elevado a menos 2. Tranquilo? Então, isso fica assim, ó. f de 2 elevado a menos 2, que é igual a módulo de log de 2 elevado a menos 2 na base 2. Tudo bem? Bom, então, olha só. Esse expoente aqui ele é negativo, né? Então, para torná-lo positivo, eu vou pegar essa base aqui, ó, e vou inverter. Lembrando que essa base é 2 sobre 1. Invertendo essa base, isso vai ficar 1 sobre 2. Aí o expoente que é negativo fica positivo. Tranquilo? Então fica meio elevado a 2. Aí igual. Bom, aqui tem uma propriedade de logaritmo. O expoente do logaritmando, ele vem para frente do logaritmo como fator. Ficando assim, ó. Menos 2 vezes log de 2 na base 2. Esse expoente aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo como fator. Tá legal? Beleza. Aí, esse expoente aqui, ó, ele tem que ser expoente do numerador e do denominador, tá? Então, fica 1 elevado a 2. Isso vai dar 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Agora, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, fica f de 1 quarto, que é igual a menos 2, ó, menos 2. Agora, log de 2 na base 2, isso daqui vai dar 1. Então, fica menos 2 vezes 1. Tranquilo? Aí fica f de 1 quarto, que é igual menos 2 vezes 1, isso vai dar menos 2. Aí, módulo de menos 2 é 2. Então, o afixo, né, que é o par ordenado, é 1 quarto e 2. Quando x for 1 quarto, o y vai ser 2. Tranquilo? De boa? Aí, depois eu vou fazer para x igual a 2 elevado a menos 1. Tá legal? Então, volto aqui na lei de formação. Então, onde tem x, eu vou substituir por 2 elevado a menos 1. Beleza? Então, isso vai ficar f de 2 elevado a menos 1, ó, substituindo esse x por 2 elevado a menos 1. Aí, log de x na base 2. Então, fica log de 2 elevado a menos 1 na base 2. Beleza? Aí, a mesma coisa. Para tornar esse expoente aqui positivo, eu vou inverter essa base. Lembrando que essa base aqui é 2 sobre 1. Então, isso vai ficar 1 sobre 2. Invertendo, né? Aí, o expoente que é negativo fica positivo. Beleza? Então, fica f de meio elevado à primeira potência. Igual. Agora aqui, ó, propriedade de logaritmo, né? Esse expoente, ele vem para frente do logaritmo como fator. Aí fica menos 1 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, isso vai dar 1, tá legal? E meio elevado à primeira potência, isso dá meio. Então fica f de meio, que é igual a menos 1, ó, vezes 1. Isso daqui, ó, vale 1. Então, menos 1 vezes 1, isso dá menos 1. Então, fica f de meio, que é igual a módulo de menos 1. Módulo de menos 1 vale 1. Então, o afixo é meio e 1. Quando x for meio, o y vale 1. Beleza? Agora, a gente parte para cá. Para x igual a 2 elevado a 0. Então, a mesma ideia. Vou pegar nessa lei de formação aqui, ó, onde tem x, eu vou substituir por 2 elevado a 0. Então, isso vai ficar f de 2 elevado a 0, que é igual a log de 2 elevado a 0 na base 2, tá legal? 2 elevado a 0 isso vai dar 1. Então, fica f de 1, que é igual. Esse 0 aqui, ele vem para frente do logaritmo como fator, né? Aí fica 0 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, isso vai dar 1. Então, f de 1 é igual a 0 vezes 1. Tranquilo? E 0 vezes 1 dá 0. De boa? Então, fica f de 1, que é igual a módulo de 0. Módulo de 0 vale 0. Então, o afixo é 1
é 0. Então, para o ordenado, né, quando x for 1, o y é 0. Beleza? Tranquilo? Agora aqui, ó, para x igual a 2 elevado à primeira. Então, volta aqui na lei de formação. Aí, onde tem x, eu vou substituir por 2 elevado à primeira. Então, isso vai ficar f de 2 elevado à primeira, substituindo esse x por 2 elevado à primeira, e substituindo esse x aqui por 2 elevado à primeira. Aí, igual a módulo de log de 2 elevado à primeira na base 2. Beleza? 2 elevado à primeira, isso vai dar 2, né? Então, fica f de 2, que é igual. Esse 1 aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo como fator. Tá aqui, ó. Então, fica 1 vezes log de 2 na base 2, né? Aí, f de 2 vai ser igual a 1 vezes log de 2 na base 2, isso vai dar 1. Então, f de 2 é igual a módulo de 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, f de 2 é igual a módulo de 1, que vale 1. Tá legal? Então, a fixo, né, o par ordenado, vai ser 2, 1. Quando x for 2, o y é 1. Tá legal? Agora aqui, ó. Para x igual a 2 elevado a 2. A gente volta na lei de formação, né? E onde tem x, a gente vai substituir por 2 elevado a 2. Beleza? Então tá aqui, olha só. F de x que é igual a módulo de log de x na base 2. Esse x aqui eu vou substituir por 2 elevado a 2. E esse x eu vou substituir por 2 elevado a 2. Tá legal? 2 elevado a 2 dá 4. Então fica f de 4, que é igual. Esse 2 aqui, ó, esse expoente aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo como fator. Tá aqui, ó. Aí fica módulo, né, de 2 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 isso vai dar 1. Então fica f de 4, que é igual a módulo de 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, f de 4 é igual a módulo de 2. Módulo de 2 vale 2. Então, o afixo, né, o par ordenado, vai ser 4, 2. Quando o x for 4, o y vale 2. Tá legal? Aí daí, aí vem a minha segunda ideia. Minha segunda ideia eu coloquei assim, ó. Sabendo que os afixos são 1 quarto e 2, meio e 1, 1, 0, 2, 1, 4 e 2, vamos esboçar o gráfico da função f de x, que é igual a módulo de log de x na base 2. Beleza? Então, tendo esses afixos aqui, ó, eu consigo esboçar o gráfico no plano cartesiano. Tá legal? Então, fica da seguinte maneira, olha só. Aqui está o plano cartesiano, né? Eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Tranquilo? Então, fazendo a ligação dos pares ordenados, olha só. Aqui, ó. Quando x for 1 quarto, o y é 2. Então, é esse ponto aqui, ó. Quando x for meio, o y é 1. Então, é esse ponto aqui, ó, o par ordenado, né? Quando x for 1, o y é 0. Então, o par ordenado está aqui. Quando x for 2, o y é 1. Então, o par ordenado está aqui, ó. Quando x for 4, o y é 2. Então, o par ordenado está aqui. Agora, ligando esses pontos aqui, ó, vai formar este gráfico aqui no plano cartesiano, tá vendo? Tranquilo? Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico dessa lei de formação de f de x, que é igual a módulo de log de x na base 2. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá, segunda questão? Olha só. Segunda questão é uma questão da PUC São Paulo, tá legal? Ela fala assim, ó. Se 2 vezes raiz quadrada de 2, a isso tudo elevado a x, é igual a 64. O valor do logaritmo log de x na base 1/8 é. As opções são letra A, menos 1, letra B, menos 5 sextos, letra C, menos 2 terços, letra D, 5 sextos e letra E, 2 terços. Tá legal? Então, antes de partir para a minha solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar da solução, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, tá legal? Isso vai ajudar bastante o canal. E também não deixe de assinar o sininho de acionar, né? Acionar o sininho de notificações. Porque toda semana vai ter vídeo novo no canal, tranquilo? E também deixa eu falar com vocês da apostila do Soma E. O Soma E tá com a apostila. Você que pretende prestar aí concurso militar, né? Tipo EPICAR, Colégio Naval, AF, FON, SpaceX. E você que pretende também fazer vestibulares, né? Prestar vestibulares, Enem. Essa apostila vai te ajudar bastante. Por quê? Essa apostila, ela tem todas as questões com resolução comentada no passo a passo, tá legal? E tudo separado por assunto. Então, ficou interessado em adquirir a apostila? É só mandar uma mensagem pro WhatsApp 021 97995 0924. Me manda uma mensagem que eu te passo mais informações para poder adquirir a apostila, beleza? Então vamos lá. Então olha só, a minha solução ficou da seguinte maneira, minha primeira ideia.
Vamos achar o valor de x na equação exponencial. Então, vou pegar essa equação exponencial aqui, ó, e vou conseguir achar o valor de x, né? É exponencial porque a variável está no expoente, tranquilo? Então, aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2, a isso elevado a x, é igual a 64. Bom, então, estou repetindo aqui, né? A lei de formação, né? 2 vezes raiz quadrada de 2, a isso elevado a x, que é igual a 64. Esse 2 aqui está elevado à primeira potência, beleza? Agora, eu consigo transformar esse radical em potência, né? Lembrando que aqui o índice é 2 e o expoente é 1. Então, isso fica assim, ó. Esse 2 elevado à primeira vezes esse daqui, é 2 elevado a meio. Tranquilo? De boa? É aquela história, né? Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Lembra? Então fica assim, ó, 2 elevado a primeira vezes 2 elevado a meio, a isso tudo elevado a x, igual. 64 em potência é 2 elevado a sexta, tá? Então repara que aqui eu tenho multiplicação de bases iguais, né? Então eu repito a base e vou adicionar os expoentes. Então tá aqui, ó, 1 mais meio, a isso tudo elevado a x, que é igual a 2 elevado a sexta, beleza? Como a base aqui, como o denominador aqui é 2, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, e vou representá-lo dessa maneira aqui, ó, como 2 dividido por 2, tá legal? Que é a mesma coisa que 1, né? É só para poder igualar os denominadores. Então fica 2 elevado a 2 dividido para 2 mais meio. A isso tudo elevado a x, beleza? Peguei esse 1 e substituí por isso daqui, ó, tá legal? Se aqui o denominador fosse 3, então ficaria 3 dividido por 3. Mas como o denominador é 2, então fica 2 dividido para 2, tá legal? A igual a 2 elevado a sexta, tudo bem? Então, repara aqui, ó, frações homogêneas, né? Eu posso adicionar os numeradores e repetir o denominador. Então, 2 mais 1, isso vai dar 3. Então, fica 3 dividido para 2. Então, fica 2 elevado a 3 dividido para 2, aí isso tudo elevado a x. Aí igual a 2 elevado a sexta, tá legal? A expoente de fora multiplica o expoente de dentro, né? X vezes 3, isso vai dar 3x. Então, fica 2 elevado a 3x sobre 2, que é igual a 2 elevado a sexta. Bom, repara o seguinte, que eu tenho igualdade de bases. Então, se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, fica assim, ó. 3x sobre 2, que é igual a 6. Tá legal? Pegar esse 2 que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica 3x, que é igual a 6 vezes 2. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, 3x é igual a 12. Pegar esse 3 que está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 vai dar 4. X é igual a 4. Achamos o valor de x. Aí, minha segunda ideia, eu botei assim, ó. Vamos substituir x por 4 em log de x na base 1/8. Então, substituindo esse x aqui por 4, a gente consegue achar o valor desse logaritmo, tá legal? Então, ficou assim, ó. Repetindo a lei de formação, né? Log de x na base 1/8, aí fica log de 4, né? Substituindo x por 4, log de 4 na base 1/8, beleza? Agora, vamos achar o logaritmo, vamos chamar o logaritmo de y, tá legal? Então, o resultado disso daqui, ó, é y. Então, eu botei assim, ó. Log de 4 na base 1/8 é igual a y. Então, a solução é o valor de y, que é o logaritmo, tá legal? Tranquilo? Então, de log, eu vou passar para potência, tá legal? Tranquilo? Então, olha só. Esse 1/8 aqui, ó, ele vem ser a base do y. Então, fica assim, ó. 1/8 elevado a y, que é igual a 4. Tudo bem? Tranquilo? Aí fica assim, ó. Eu quero inverter essa base aqui, ó. Esse 1/8 eu quero inverter. Então, invertendo essa base, a gente troca o sinal do expoente, tá legal? Aí esse y que é positivo, ele passa a ser negativo. E a base que é 1/8 passa a ser 8 sobre 1. Aí fica 8 sobre 1 elevado a menos y, que é igual a 4. 8 sobre 1 é a mesma coisa que 8. Então, fica 8 elevado a menos y, que é igual a 4. Tá legal? Esse 8 eu vou representar em potência. Então, o 8 em potência é 2 ao cubo. Então, fica 2 ao cubo, a isso elevado a menos y, que é igual a 4, é 2 elevado a 2. Tá legal? Então, expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, fica 2 elevado a menos 3y, que é igual a 2 elevado a 2. Aí, a mesma ideia, né? Igualdade de bases, igualdade de expoentes. Então, agora eu posso igualar os expoentes. Então, fica menos 3y, que é igual a 2. Quero tornar esse cara aqui positivo. Então, para isso, eu vou pegar todos os termos desta equação e vou multiplicar por menos 1. Aí fica menos 1 vezes menos 3y. Então, isso vai dar 3y. Menos 1 vezes 2,
isso dá menos 2. Então fica 3y que é igual a menos 2. Pegar esse 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então y é igual a menos 2/3. Então a alternativa correta é a letra C. Valeu, galera. Um abraço. Espero ter ajudado. Até a próxima.